Mais uma vez me alegre estar aqui novamente com os irmãos, ver os irmãos, né? Conhecer novos irmãos, eu não conheci nas outras vezes. Né? Me lembro da primeira vez que estive aqui. Eu não sou muito bom de datas, irmãos. Né? Não sei se foi ano passado ou retrasado, Diego. A primeira vez, né? Mas eu lembro que naquele momento eu compartilhei com os irmãos uma impressão que eu tive no meu espírito. Pela primeira vez, né, em 18 anos, né, vindo aqui a Brasília por causa do trabalho, né, desde o curso de formação, né, pela primeira vez, pelo menos eu, né, me senti junto com os santos, junto com a Igreja do Senhor, né, e me lembro que naquela oportunidade eu compartilhei com os irmãos para que os irmãos perseverassem, né, buscassem caminhar de acordo com a vontade do Senhor, né, ser o testemunho do Senhor aqui na cidade de Brasília, né, ser luz em meio às trevas. Né, não lembro se os irmãos vão se recordar desse momento, né, mas também falei que Brasília é um ponto que influencia todo o Brasil, né, infelizmente, em muitos aspectos negativos. Né, mas eu creio que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Que assim como as trevas aqui podem ser grandes, né, a luz do Senhor sempre vai ser maior do que as trevas, né? Porque quando a palavra aqui fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então isso para nós é um motivo de alegria, né? Que fala que a graça é muito maior do que o pecado, né? Então eu continuo compartilhando isso com os irmãos, permaneçam firmes, irmãos, olhando para o Senhor Jesus, né, para que naquele grande dia, quando estiverem diante do Senhor, né, vocês possam ouvir do Senhor que vocês foram servos bons e fiéis, né, independente das lutas, das dificuldades, vocês permaneceram firmes, né, na luz que receberam do Senhor. Amém, irmãos? Vou fazer mais uma oração. Pai Celeste, nós te louvamos, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus amados irmãos, Senhor, pela tua igreja aqui em Brasília, Deus. Senhor Jesus, nós sabemos que sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor. E também declaramos, Senhor, que nada queremos fazer, Senhor, sem ti. Se o Senhor não estiver conosco, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, que os teus céus estejam abertos, Senhor, que o Senhor venha compartilhar aos nossos corações, Senhor, venha nos lavar com a tua palavra. Ah, Senhor Jesus, nós temos um desejo que é te agradar, Senhor. Com o nosso viver, Senhor, com a nossa família. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Amém. Repreenda todo o mal, Senhor, toda investida do reino das trevas, Senhor, contra o reunido da tua igreja, Pai, contra o teu testemunho, Senhor, aqui em Brasília. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, irmãos, ainda dentro dessa questão de testemunho, né, quando eu falei para o Diego que estaria aqui visitando novamente Brasília, né, a trabalho, né, se ele poderia me receber, né, ele disse que sim, né, e chamou para estar junto com os irmãos mais uma vez, né, e considerar diante do Senhor, né, se tinha algo para compartilhar com os irmãos sobre família, sobre filhos, né, educação de filhos. Né, eu falei para o Diego que ia estar orando, considerando, né, o que eu poderia compartilhar do Senhor. Né? Irmãos, é um assunto para mim muito importante, né? Questão de família, de criação de filhos, né? Que está muito envolvida, amados irmãos, com o testemunho do Senhor. Né? Com o testemunho do Senhor. Nós vivemos numa geração, né, até mesmo na igreja do Senhor, né, que as famílias, principalmente nesse assunto de criação de filhos, né, quando a gente olha,
né, para os irmãos, para a família na igreja, né, a gente tem visto que os irmãos se distanciaram muito, né, da palavra do Senhor, né, em relação à educação de filhos, né? E, infelizmente, né, a igreja do Senhor, muitos irmãos têm procurado recursos, né, na sociedade, no mundo, para tentar educar os seus filhos, né? Então, amados irmãos, eu estive orando, considerando, e o Senhor colocou algo no meu coração, né, que eu pretendo iniciar hoje com os irmãos e continuar no dia de amanhã, se o Senhor assim permitir. Então, nessa primeira parte, irmãos, eu queria compartilhar dentro dessa questão que para mim é basilar, né, nesse aspecto de educação de filhos, né, que envolve a nossa fé, né, a nossa fé. Nós somos cristãos, irmãos, então nós temos que ter a nossa mente renovada, né, a nossa mente transformada, renovada, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Né? Provavelmente, estava até conversando com o Diego, né, eu ouvi muito isso fui criado em lar evangélico, família evangélica, né, ouvi muitas vezes de muitos irmãos preciosos, né, falar assim a seguinte frase: ter filhos é padecer no paraíso. Né, provavelmente vocês já ouviram falar isso. Né? Irmãos, e muitos outros jargões, né, que chega a colocar no coração de muitos irmãos o desejo de não terem filhos, né, com medo. Eu falo para vocês, amados irmãos, ter filho é uma bênção. Ter filho é uma bênção. A palavra de Deus fala isso. Então nós vamos ver um pouco desse aspecto, que o Espírito Santo consiga iluminar a mente de vocês, ganhar o coração de vocês, para que vocês possam se voltar para a palavra. Não é para a experiência do Felipe, provavelmente os irmãos que têm muito mais experiência do que eu, né, nessa questão de filhos, né, mas precisamos nos voltar para a palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Né? Porque, irmãos, somente a palavra ela é capaz de ser luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés, para os nossos caminhos, para que nós possamos andar, né, e, em consequência disso, expressarmos adequadamente o nosso Senhor. Nós vamos ver vários textos, né, mas um deles, em Romanos, fala que toda a criação aguarda ardentemente o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, vocês têm algo, nós temos algo como igreja que o mundo está aguardando que seja manifestado. Né? Não algo, uma pessoa, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? O nosso Deus, irmãos, ele habita em você, dentro de mim, dentro de nós, dentro da igreja. Né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que formou, né, o filhinho do nosso irmão ali, conhece cada célula do corpo dele. E a vontade do nosso Deus, irmãos, do nosso Pai, é que a igreja, né, venha ter a vida de Cristo abundante, inclusive os nossos filhos. Né? Então, no dia de hoje, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos em relação a isso, né, aos princípios da educação de filhos. Né? Primeiro, né, em relação à nossa fé, né? Depois, a questão dos princípios relacionais. Né? Todo relacionamento, irmãos, todo relacionamento humano, todo relacionamento, principalmente do cristão, ele tem um princípio relacional, né, com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Talvez, né, foi a minha realidade, acredito que é a realidade da maioria dos irmãos, talvez não tivemos boas referências de pai, de mãe, de irmãos, né, até mesmo no seio da igreja. Mas eu falo para vocês, meus amados irmãos, se você parar um pouquinho, se voltar para a palavra de Deus, você vai ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Deus, o nosso Pai, né, nós conseguimos ver neles, né, através do que se revelaram para nós, né, referência para tudo que precisamos.
né? O pai perfeito, né? O filho perfeito, o amigo perfeito, né? E que nos chama para a comunhão. Né? Irmãos, eu falo para vocês sem medo de errar, criação de filhos não é técnica. Não é técnica, meus irmãos. Eu poderia falar para vocês aqui uma relação de coisas para vocês seguirem. Né? E você vai seguir tudo aquilo ali, Felipe, dá certo? E eu falo assim, dá certo, irmão. Segue isso daqui. Vai chegar um momento que vocês estarão frustrados. Né? Contando um pouco da minha experiência, os irmãos me perdoem, né? Eu tenho 3 filhos, né? Uma menina, Thalita, de 10 anos, vai fazer 11, né? O Daniel, de 9, né? O Josué, de 5. Né? São 3 filhos preciosos, amados. Né? Chegou um momento recente, né? Dia de amanhã eu vou compartilhar mais algo prático, né? Mas hoje a intenção é outra. Né? Minha filha, mudando ali de uma fase, né, que tem a primeira fase, que a criança não entende muito, mas se você chegar para o seu filho ali, não coloca o dedo na tomada, ele vai olhar para mim e não vai entender nada. Né? Mas vai chegar uma fase, né, a partir ali dos 7, 8 anos, que ele vai mudar o que ele precisa. Né? Então minha filha estava nessa fase mais emocional e nós percebemos. Né? Começamos a perceber. Mas num desses momentos, né, minha esposa falou assim para mim, meu amor, o que está acontecendo? Nós fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, parece que não está dando certo. Né? Eu falei, vamos orar, meu amor. Começamos a orar. Né? E eu compartilhei com ela, falei, Fernanda, o nome dela é Fernanda, falei, Fernanda, nós precisamos do Espírito. Né? Porque não é uma lista que nós temos que seguir. Né? Nós precisamos fazer tudo aquilo que o Senhor fala que nós devemos fazer, mas precisamos depender do Espírito, meus amados irmãos. Né? E naquele momento nós começamos a orar pela minha filha, colocar diante do Senhor, né, o que nós estávamos vendo, né, que estava sendo uma necessidade dela. Né? E nós conseguimos ver, irmãos, o Espírito Santo mudando completamente. Né? Mudando completamente, né, o coração da nossa filha. Né? Nós fizemos tudo que nós deveríamos fazer, mas chegou um ponto que nós vimos assim, não basta apenas você educar. Né? Nós precisamos sempre depender do Espírito Santo, meus amados irmãos, né? Nessa questão de educação de filhos. Né? Então, eu já quero deixar isso para vocês, né? Essa base para vocês. Né? Deseje fazer tudo aquilo que o Senhor quer que você faça. E está tudo aqui, meus irmãos. Tudo que vocês precisam está aqui. Tudo que o filho de vocês precisam está aqui. Né? E o mundo não pode dar. Né? Todo ser humano ele quer uma coisa, né? Descanso para a alma. Né? Mas ele só consegue isso, né, se ele olhar para o Senhor e aprender do Senhor. Que o Senhor disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Amém, meus irmãos? Então, só fazendo essa breve introdução, amanhã eu pretendo entrar em questões mais práticas, se o Senhor assim permitir, os irmãos quiserem fazer algumas perguntas, né? De antemão eu já falo, o Diego e a Grazi me conhecem, né? 19 anos, né, Diego? A minha família, eu já falei isso para eles e para os irmãos também. O casamento para mim, irmãos, não foi muito difícil o meu relacionamento com a minha esposa. Né? Nós nos conhecemos novos, casamos novos, né? Éramos bem parecidos. Né? Então, isso foi uma bênção. Né? Pela misericórdia de Deus, nós nunca brigamos. Né? Nós nunca brigamos, meus amados irmãos. Né? Mas quando eu tive filhos, né, eu vi a cruz, né? O Senhor trouxe à luz muitas coisas que eu precisava ver. Né? Alguns irmãos no casamento. Né? E eu falo para vocês, eu sempre falei isso para minha esposa, né? Eu falo assim para ela, Fernanda, né, que as irmãs são mais sentimentais, as que estão mais ali envolvidas, né, no dia a dia com as crianças, e às vezes bate um desespero. Né? Às vezes bate um desespero, né? Aí eu falava para ela, Fernanda, calma, meu amor.
né, essa dificuldade dos nossos filhos, veja como algo que o Senhor está permitindo você ver. É uma oportunidade para nós ministrarmos para eles. Né? Então, meus irmãos, quando você vê uma dificuldade, né, isso serve para todos os nossos relacionamentos. Né? Quando você vê uma dificuldade entre irmãos, né, você entre um irmão, ou no casamento, ou na criação de filho, não se desespere. Né? É o Senhor dando para vocês uma oportunidade, né, de se transformarem um pouco mais à imagem dele. Né? Só citando mais um exemplo, né, quando eu era criança eu sempre ouvia assim da minha mãe, ó, se apanhar na escola, né, e vir chorando para casa, não foi só eu que ouvi isso, né? Vai chorar 2 vezes. Isso, é. Não sei se os irmãos ouviam isso, mas eu ouvi isso a minha vida toda. Ó, se vir para casa chorando, né, porque apanhou na escola, vai chorar 2 vezes, porque vai apanhar de novo. Né? Porque eu aprendi a vida toda o que eu deveria revidar. Né? Só que você, né, se converte, graças a Deus, né, pela misericórdia do Senhor, o Senhor começa a se revelar para você e você vê que o Senhor não era assim. Né? E nos ensinou um caminho, né, mais excelente, que é o caminho do amor, né, que é o caminho de você, pela graça dele e misericórdia, não é pela nossa força, você oferecer o outro lado. Então, no meu relacionamento com a minha esposa, com os irmãos, para a gente estava pacificado, né? A gente não, vamos ter misericórdia, vamos manifestar o Senhor. Até que um dia eu vi meu filho, né, eu estava lá em casa com alguns irmãos brincando, né? A gente não é uma doutrina, irmãos, é uma experiência nossa que entendemos do Senhor. A gente pratica o homeschooling, né, com os nossos filhos, né? E um dia a gente lá em casa tendo uma reunião com outras crianças, irmãos, né, de homeschooling, meu filho chega com o olho roxo. Irmãos, a primeira coisa que eu ouvi foi aquela vozinha, né, de quando eu era criança. Né? Então, cresceu no meu interior, né, a vontade de eu falar para ele que deveria, né, revidar. Mas pela misericórdia do Senhor, né, eu me lembrei do Senhor e da sua palavra. Né? Me lembrei do Senhor e da sua palavra. Né? Aí eu conversei com meu filho, né, minha esposa, oramos com ele, explicamos para ele, perguntamos, né, o que tinha acontecido, né, o que ele tinha sentido, né, questão da ira, né, e perguntei se ele tinha pecado. Né, ele falou que não, né, ficou triste, falou que tinha... estava em paz, né, não teve vontade de revidar nada. Mas eu vi que ali foi o Senhor tratando comigo. Né, tratando comigo. Né? Então, irmãos, uma das maiores escolas de Cristo é a paternidade. Não sei se todos aqui são pais, né, mas uma das maiores escolas é a paternidade. Se você não é, né, se você é pai, é para a glória do Senhor. Se você não é, também é para a glória do Senhor. Né? Talvez a paternidade não é o caminho pelo qual o Senhor vai te conduzir nessa escola, né? Mas tem outras escolas. Né? Tem outras escolas. E o início, o meio, o fim é o mesmo. O Senhor Jesus Cristo. Né? Mas uma frase para vocês que provavelmente vocês ouviram também, né, dos pais. Né? Nós criamos filhos, né? Os pais criam filhos para o mundo. Né? Que pai cria filho para o mundo. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Né? Se era só no Rio, irmão, isso é uma mentira de Satanás. Né? Nós não criamos filho para o mundo. O filho de vocês não é para o mundo. O filho de vocês não é para o mundo, o filho de vocês é de Deus, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são para Deus. Né? Se o Senhor não voltar, né, creio e desejo que volte na nossa geração, mas se não voltar, nós temos que preparar o caminho para o Senhor, para que quando Ele vier, tenha uma geração que vai estar aguardando a volta dEle, que vai amar o Senhor. Que vai amar. Irmãos, eu creio ardentemente, pela palavra de Deus, que o mundo está piorando, está de mal a pior. Né? Isso é
prático, só você ligar o jornal ali, ou ler o jornal, que você vai ver que o mundo está de mal a pior. Mas eu também creio, irmãos, né, que a igreja do Senhor, né, que os santos, na igreja, quando eu falo do organismo vivo, né, não de uma organização. Creio que a igreja do Senhor também, de acordo com a palavra, a cada dia que passa, está mais santa. Está mais santa. Prova disso somos nós aqui. Né? E eu creio que os nossos filhos também. Se o Senhor não voltar, né, eles vão desfrutar de uma realidade espiritual muito maior do que eu e você desfrutamos. Né? Mas isso, meus irmãos, que são pai e mães, dependem de vocês, hoje, na educação do filho de vocês. Né? Na educação do filho de vocês. Então, meus irmãos, isso foi só uma introdução, vamos iniciar. Né? Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Gostaria que os irmãos puderem me ajudar, por favor. Assim, os exortos pela misericórdia de Deus, misericórdias de Deus, a apresentar vossos corpos como sacrifício, que está vivendo, santo e agradavelmente ante Deus. Essa é a vossa adoração verdadeira. Não vos adapteis a este mundo, senão sedes transfigurados pela renovação da mente, para que discernais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero focar com os irmãos esses dois versículos 1 e 2 para a gente iniciar. Né? Irmãos, nós como pais precisamos ter a nossa mente renovada, né? Para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Né? Você precisa ter a sua mente renovada sobre a educação de filhos. Né? Assim como eu preciso, assim como eu precisei. Esses exemplos que eu disse aqui para vocês, que eu ouvi desde pequenininho. Né? Desde pequenininho. Né? Para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, inclusive em relação à paternidade. Né? Irmãos, é uma bênção de Deus ser pai e ter filhos. Isso é uma bênção de Deus, é uma herança. Né? E isso é bênção, não é ruim. Sabe para que é ruim, meus amados irmãos? Para a nossa carne. Para a nossa carne. Então nós vamos ver mais à frente, mas é ruim para a nossa carne, porque na nossa carne, né, a nossa carne por natureza, né, por causa do pecado, né, ela não quer, muitas das vezes, ter conflito. Né? Ela não quer o caminho mais estreito. Eu vou dar exemplificando para vocês. Né, lá em Cascavel, onde nós reunimos, né, tem poucos irmãos, mas muitas crianças. Então imagina quando nós reunimos, a média era 3, 4 filhos. Detalhe, tudo da mesma idade. Era tudo assim, bebezinho, tudo escadinho, irmãos. Tem várias reuniões que tinham mais crianças assim, né, da idade do seu filho, irmãos, do que adultos. Né? Imagine o choro. Né? Imagine o choro, não sei se o Diego e a Graça se lembram. Né? Irmãos, mas nós perseveramos, todos os irmãos. Né? Nós não nos incomodávamos, né? Nós não nos incomodávamos, o Senhor estava nos dando graça, nos ensinando, mostrando como nós deveríamos tratar. Os irmãos me perdoem, amanhã nós vamos entrar, mas só vou dar um exemplo. Nós não dávamos celular para os nossos filhos para acalmar eles, nós não dávamos, né? Entendemos que essa não era a vontade do Senhor. Né? Hoje a maioria dessas crianças cresceram, irmãos. Né? A maioria dessas crianças cresceram, né? E pela misericórdia do Senhor, né? Elas ficam na reunião como crianças, né? Ficam esses dias, né? Isso acontece várias vezes, né? Vou dar um exemplo do meu filho, que está mais próximo. Ele desenhando ali, os irmãos compartilhando, o irmão Paulo compartilhando sobre Apocalipse. Né? No final da reunião, ele mostra o desenho que ele fez. Né? O desenho que ele fez era sobre o que o irmão estava compartilhando.
né, o céu se abrindo, né, o trono de Deus, né, e os anjos no céu. Ele desenhando assim, quietinho dele, hoje pela misericórdia de Deus. Mas se nós olharmos lá para trás, o Diego e a Grazi viam, né? Era uma sinfonia de choro, irmãos. Era uma sinfonia. Era fácil para nós? Não. Não. Eu lembro do Luiz compartilhando lá, irmão, tinha a Olívia, né? Era uma bebê também, alguns meses, né? Hoje ela está com 10 anos, é da idade da minha filha, ela tinha o cabelo todo arrepiado, né? O irmão Luiz falava: irmãos, o cabelinho da Olívia tira minha concentração, né? Então, assim, irmãos, nós perseveramos. Né? Perseveramos em quê, Felipe? No que nós estávamos recebendo do Senhor e buscávamos de todo o coração entender qual era a vontade do Senhor na educação dos nossos filhos. Né? De todo o coração, irmãos, erramos muito. Erramos muito. Né? Mas erramos, irmãos, e quando o Senhor nos mostrávamos que nós errávamos, sabe o que a gente fazia? Nós chorávamos pedindo perdão ao Senhor. Né? Pedindo perdão ao Senhor, porque nós queríamos uma única coisa, e até hoje é o que nós queremos, né? Que os nossos filhos, né, conheçam a Deus, né, conheçam o Senhor Jesus Cristo através da nossa vida. Né, através da educação que nós damos para ele. Né? E isso envolve amor, mas também envolve disciplina. Né? Também envolve restrições. Né? Também envolve restrições. Né? Que nós vamos ver no dia de amanhã. Então, meus irmãos, hoje, né, o que vocês precisam? Né? Tenham a mente de vocês renovada, irmãos. Deseje não é buscar no mundo o que me perdoe as profissões, não é isso que a pedagogia está dizendo, o que a psicologia está dizendo. Irmãos, olhem para a sociedade. Toda essa ciência falharam em relação à criação de filhos. Falharam. E sabe o que eles estão esperando e precisando? Né? Olhar para as nossas casas e aprender. E aprender como que se educa filho. E sabe como é que se educa filhos, irmãos? Transferindo a vida de Cristo para os nossos filhos. Né? Amando como Deus nos amou. Né? Disciplinando, né, como o pai que ama o seu filho. Assim como Deus, o nosso Pai Celeste, faz conosco. Né? Então, irmãos, tenham a mente de vocês renovada. Né? Não vá buscar 12 passos para um filho. Né? Quando eu e minha esposa entendemos do Senhor, antes de termos filhos, né, a fazermos o homeschooling, eu repito, irmãos, não é doutrina isso, os irmãos tenham misericórdia de nós, né? Mas foi algo que nós entendemos para a nossa casa. Né? Nós não tínhamos filhos ainda. Né? E no início, mais um exemplo, né, eu fui criado, né, agradeço a Deus pela vida dos meus pais, honro muito eles, agradeço a Deus, louvado seja Deus pela vida dos meus pais. Né? Mas aquilo que eu falei, né? Os nossos filhos podem alcançar uma realidade maior do que a nossa. Né? Assim como nós, pela misericórdia, né, devemos também ter uma maior do que os nossos pais, até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor. Né? Então, assim, eu aprendi a vida toda que o homem valia, né, quanto ele tinha no bolso. O homem valia quanto ele tinha no bolso, irmãos. Até que um dia o Senhor me mostrou que não era isso. O nosso valor não está no que nós temos, irmãos. O nosso valor está no que nós somos. O seu valor, o valor dos nossos filhos, é em quem eles são. E sabe para quem eles foram criados, irmãos? Para serem semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Assim como nós. Esse é o nosso valor. Esse é o nosso valor. Então, quando decidimos, entendemos do Senhor fazer o homeschooling, educação domiciliar, primeira coisa que veio na minha mente, e se você tiver um filho homem? Ele precisa estudar, ele precisa ter uma profissão. E nós continuamos orando, eu colocando isso diante do Senhor, e entendemos, para minha casa, irmãos, repito, que o que o Senhor estava colocando no nosso coração, que hoje os irmãos sabem que 4 anos é obrigado a ir para a escola, e nós não sentimos paz.
Não sentimos paz. Não, o que o Senhor colocou no nosso coração, um desejo ardente, é de formar o caráter de Cristo nos nossos filhos. O desejo ardente que os nossos filhos fossem semelhantes a Jesus. Irmãos, quando o Senhor trouxe luz a isso, tudo perdeu o seu valor. Profissão, não que não tenha, não que nossos filhos não estudem. O Senhor foi tão misericórdia, só para exemplificar para os irmãos. A minha filha, com 5 anos, estava lendo. Nós tínhamos medo se ela iria, como vai ser, como ela vai ler. Com 5 anos, ela estava lendo. Os irmãos Diego sabem, agrada as minhas limitações, que são muitas, desde dicção, música, por aí vai. Por aí vai. E os meus filhos, pela misericórdia, desfrutam de outra realidade. É por causa de mim e da minha esposa? Claro que não. Claro que não. Os irmãos sabem que até para assoviar eu sou fora do ritmo, para bater palma. Uma vez eu vi de um irmão assim para mim, eu estava louvando de coração, ele falou assim: Felipe, ainda bem que Deus ouve com o coração. Eu falei, graças a Deus, só para os irmãos terem uma ideia, pela misericórdia, irmão. Mais uma vez, contar a experiência para os irmãos terem misericórdia, mas só para estimular os irmãos a confiarem no Senhor. Que sabedoria e inteligência vem do Senhor. Sabedoria e inteligência vem do Senhor. Em toda a Babilônia não existia homem igual a Daniel. José foi colocado sobre todos no Egito, abaixo apenas de Faraó. E por aí vai, irmãos, na história da igreja. Então, só para ilustrar, a minha filha, com 5 anos, e os meus outros filhos também, aprenderam a ler muito cedo. Ela toca violino, o outro teclado, piano. Pela misericórdia de Deus. Filho, você toca o quê? Não toco nada, irmãos. Minha esposa toca o quê? Mas a gente mais atrapalha. A gente mais atrapalha. Então, para que isso, irmãos? Irmãos, creiam no Senhor. Creiam no Senhor, que o melhor que vocês podem dar para o filho de vocês, é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele conhece todas as coisas. Ele abre porta que ninguém pode fechar. Ele fecha a porta que ninguém pode abrir. Toda a sabedoria está em Cristo. Está em Cristo. Então, meus amados irmãos, o maior privilégio que nós temos como pai, é formar o caráter de Cristo nos nossos filhos. É fazer crianças, sermos o meio de graça para que eles venham amar o Senhor Jesus Cristo. Que eles venham amar a Deus, conhecer a Deus como Pai Celeste. Como Pai Celeste. Amém, meus irmãos? Vamos dar mais um passinho aqui. Acho que tem mais alguns minutos, Diego? Algum irmão pode abrir no Salmo 127, por favor? Outro irmão em Provérbio 17, 6. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que não enche deles a sua aljava, que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Irmãos, no verso 1 a gente vê a necessidade, fica bem claro, da nossa dependência, dependermos totalmente de Deus. Em vão trabalham os que edificam a casa, se o Senhor não edificar.
né, se o Senhor não edificar, perdão. Então, a nossa total dependência de Deus. Mas lá no verso 3, fala que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Né, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, filho é bênção, ele é herança. Né, ele é um presente de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Principalmente as irmãs. Filho é bênção de Deus. Né? E ele fala logo em seguida, né, no verso 4, como flecha na mão do guerreiro. Irmãos, a flecha escolhe para onde ela quer ir? Para o alvo que ela quer ir? Né? Quem é que manda a flecha lá no alvo? Né, o guerreiro. Né? Ele aponta lá, né, escolhe o alvo que ele quer mandar e ele manda a flecha. Né, e ele manda a flecha. Irmãos, assim são os nossos filhos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, irmãos. Né, tenha misericórdia de todos nós. Assim são os nossos filhos. Né, eles vão acertar o alvo que vocês apontarem. Que vocês apontarem e que vocês lançarem eles. Amém, meus irmãos? Isso é uma responsabilidade. Qual o alvo que vocês estão olhando? Qual é o alvo? Não precisam me responder. Qual é o alvo? Qual é o alvo que está no coração de vocês? Que está no coração de vocês? Eu vou falar para vocês, qual deve ser o alvo? O alvo deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O casal tem que decidir. Né? Os irmãos que estão grávidas, né? As irmãs que estão grávidas, os que têm filhinhos pequenos ou maiores, vocês têm que decidir. Nós queremos criar os nossos filhos para o Senhor. Para o Senhor. Irmão, sabe por quê? O mundo já mostrou que não vale a pena criar para o mundo. Não vale a pena, irmãos. Olhe para o mundo. Cada geração que vem no mundo, cada geração tá no poço mais fundo do que a anterior. Cada geração que passa, irmãos, o nível está mais baixo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas a igreja, ela tem o privilégio de andar na contramão. Enquanto as gerações estão se afundando, a geração dos cristãos, dos filhos dos cristãos, tem que estar subindo. Tem que estar subindo. Por quê? Por quê? Porque nós temos o Senhor, irmãos. Porque nós temos o Senhor. Dele vem toda a sabedoria, a inteligência, ele é o nosso alvo. Independente se você teve pai ou mãe cristãos adequados ou não, você tem o Espírito Santo. E você pode ver em Cristo aqui o Pai perfeito, para que você seja um meio de graça para que o seu filho conheça esse Pai perfeito. Conheça esse Pai perfeito. Inclusive, quando você se arrepender das suas falhas. Mais uma experiência, né? Os irmãos me permitem e me perdoem já. Né? Uma vez, quando eu no trabalho assumi lá um setor, Diego, né, onde eu estou agora, aí o meu celular começou a tocar mais, eu ser demandado para o celular. Né, uma vez o Daniel chegou assim para mim, não sei se eu te falei isso, chegou assim para mim, papai, quando eu crescer eu não quero ser chefe não. Eu falei, por quê, filho? Ele, porque o chefe tem que ficar falando muito no celular. Meus amados irmãos, vocês estão vendo a cruz operando? Aí, ô Senhor, tem misericórdia de mim. Né, me arrependi daquilo, botei um limite, né, onde eu vou atender as demandas e corrigir. Irmãos, olha que privilégio para mim e para ele. A minha esposa, a mesma coisa. Chegou um momento que ela falou assim, eu não quero saber, nós não temos, irmãos, mais uma vez, não é doutrina. Né? O Diego e a Graga pensam, a gente há anos, nunca tivemos Instagram, nada disso. Orkut, nada disso. Né? Aí minha esposa fala... agora tem o WhatsApp, né? E ela não queria ter o WhatsApp, né? E eu tinha por causa do trabalho, que era obrigada a ter. Aí ela falou assim, não, meu amor, você me ajuda, então tudo que tiver relacionado a mim, você recebe e filtra ali para mim, no final do dia você me passa. Só me fala durante o dia se for algo urgente. Né? Se for algo urgente. Né? Hoje ela tem celular, né?
ela chegou um momento, né, que entendendo, falou, não, vou ter o WhatsApp, estou precisando, né? Mas quase não acessa. Ela chega ali no dia, por quê? Porque nós entendemos o quanto isso demandava o que tempo da gente. Né? E nesse tempo, quem é que estava perdendo? Os nossos filhos. Amém, irmãos? Então, quando a gente vê essas dificuldades, né, lembra que eu falei para os irmãos, essas e muitas outras, nós olhamos para essas dificuldades como uma oportunidade do Senhor para as nossas vidas. Né, quando eu vejo uma dificuldade de um filho com o outro, nós olhamos como uma oportunidade do Senhor para nós e para eles. Amém? Então, irmãos, tenham a mente de vocês renovadas pela palavra de Deus. Né? Pela palavra de Deus. Tudo que vocês e os filhos de vocês precisam é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Tudo, meus irmãos, em todas as áreas. O Senhor fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Né? Principalmente da alma, irmãos, principalmente da alma. Né? Vou dar mais um exemplo para vocês. Né? Lá onde nós moramos, né, uma vizinha nossa, da idade da minha filha, se tratando com o psiquiatra, uma criança, irmãos. E irmãos também. Aí os pais dela conversando com a gente, né, são empresários, tal. Resumido, né, a menina, desde 6 meses, estuda em colégio integral. Né, os pais chegam em casa, vão buscá-la, já está assim, noite. Né, ela agora está com 10 anos se tratando com o psiquiatra. Né, se tratando com o psiquiatra. Tudo que os filhos de vocês precisam, tudo que vocês e nós precisamos, está à nossa disposição, que é o Senhor. E não só está à nossa disposição, habita em nós. Habita em nós. Amém, meus irmãos? Vamos dar mais um passinho. Prometo que já estou terminando, só mais alguns. Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Amém, irmãos? Né? O que isso daqui está falando? Esse versículo está falando? Né? Que coroa dos velhos ou dos anciões, né, são os filhos dos filhos. Né? Ou seja, cada geração, né, a coroa fala de quê? Fala de glória. A cada geração, os pais e os avós estão se gloriando no Senhor. Por quê? Porque tem visto o Senhor. Né? Sabe qual é a maior alegria do pai? Né? Talvez no mundo ele vai falar assim, minha maior alegria foi ver meu filho se formar na faculdade de medicina. Né? Eu posso falar para vocês, sabe qual é a minha maior alegria? Ver meus filhos, né, em algum momento, no dia a dia deles ali, ou na relação com os outros irmãos, expressando o Senhor. Ah, meus amados irmãos, que alegria. Que alegria, meus amados irmãos. Ver os filhos dando as costas para o mundo, né, por amor ao Senhor, por identificarem que aquele caminho não agrada o Senhor. Né? Vou dar mais um exemplo para estimular os irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim e pela graça eu possa permanecer firme, né, juntamente com a minha família para a glória do Senhor. Né? Mas tudo é o Senhor, irmãos. Nós só precisamos ter o coração voltado para Ele e nos rendermos a Ele. Nos rendermos a Ele. Né? Desde pequeno, lá em casa, nós, antes de termos filhos, eu e minha esposa entendemos a reduzir televisão. Né? Até que chegou o ponto que nós não assistíamos mais. Né? Tínhamos ela apenas para ouvir o canal de Só Palavra, onde conhecemos muitos irmãos. Né? Dentre eles, o irmão Luiz e muitos outros irmãos. Né? Então, quando nós casamos no início, nós víamos tudo. Novela, tudo, e aquilo começou, víamos filme, aquilo começou a pesar o nosso espírito e a nossa alma, irmãos. Né? Cada vez que a gente ia no cinema, não é doutrina, meus irmãos, tá? É uma experiência nossa. Né? Nós saíamos com peso, porque víamos que muitas coisas ofendiam o espírito. Novela, então, nem se fala. Aí nós, primeira coisa, cortamos novela. E depois ficamos só vendo jornal. Só que tinha um problema, irmãos, nós começávamos a ver todos os jornais, de todos os canais. E só desgraça. E aquilo também começou a pesar nosso espírito. Né? Então nós resolvemos cortar o jornal.
né? E começamos a substituir por ministrações. E antes de ter filho, irmão, isso foi uma bênção para nós. Quando os nossos filhos, o Senhor deu nossos filhos, eles chegaram nessa realidade. Né? Nós permitimos eles verem TV, né? Mas é controlado, tem os dias certos, é aquilo que nós já vimos. Né? E algumas cenas que passam, nós paramos e ministramos a eles. Filhos, isso não agrada ao Senhor por causa disso, disso e disso. Irmãos, hoje, pela misericórdia, quando eles estão vendo e passa algo que não agrada ao Senhor, eles param ou pulam, né? Ou chamam a gente: papai, tem algo aqui que não agrada ao Senhor, a gente quer que troque. Né? Por quê, irmãos? Porque eles já são sensíveis a identificar. Felipe, foi dolorido isso? Foi muito, irmãos. Para a nossa carne foi muito. Foi muito, porque eu não posso ensinar o meu filho algo que eu não faço. Amém, irmãos? Vocês provavelmente já ouviram, né, que o exemplo arrasta. Né? Eu não posso exigir, esperar algo do meu filho que eu não faço. Então, o eu fazer, o pai e a mãe fazer, é onde entra a cruz operando em vocês. Amém, irmãos? Mas eu falo para vocês, não há privilégio maior nessa terra, né, do que você ver o Senhor, né, sendo manifesto, inclusive para você, ainda que como uma repreensão, como eu citei aqui meu filho falando, né, a questão do celular, o Senhor manifesta na vida do filho de vocês. Né, não tem algo mais excelente do que isso. Amém, meus irmãos? Vamos dar mais um passo aqui. Né? Então, meus amados irmãos, né, a criação de filho, né, é uma relação total de dependência, fé e resposta aos ensinamentos do Espírito Santo. Né? Grave isso, irmãos, educação de filhos. Né? Educação de filhos. Né? É uma relação de total dependência a Deus. Né? Como eu falei no início, não é técnicas. Eu não quero que os irmãos anotem aí, não vou deixar meu filho ver televisão, vou fazer homeschooling. Não é isso que eu estou falando, que eu quero transmitir para os irmãos. Não é isso, irmãos. É aqui, ó. É aqui. O que vocês desejam? O que vocês desejam? Né? Irmãos, deseje o Senhor de todo o coração, né? De todo o entendimento. Né? Deseje o Senhor de todo o coração. Felipe, por quê? Porque, meus irmãos, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Porque Ele se revelou para nós, né, como o Pai que ama de forma incondicional. Porque o amor dele me constrangeu e provavelmente constrangeu você. Porque você, sem merecer, Ele te amou. Ele te amou. Né? Porque, irmãos, quando você estava morto nos seus pecados e delitos, Ele provou o amor dele por você, dando o Filho dele perfeito para morrer por você. Meus amados irmãos, se vocês forem constrangidos por Cristo, vocês vão ver que todo mundo vai perder o seu brilho e que uma única coisa vai importar, né? Agradar o Pai que me deu tudo e que me amou. Irmãos, esse é o propósito da nossa educação de filhos. Né? Conforme os nossos filhos vão crescendo, amanhã vamos entrar nesse ponto mais prático, né? Para os meus filhos até os 7, 8 anos eu estava mostrando o caminho, porque eles não entendiam e exerciam a disciplina, né? Amanhã nós vamos ver isso, né? Então, em alguns momentos eu falava não, quando tinha rebelião, quando tinha outros pontos que iremos tocar a mão, eu tinha que disciplinar eles. Né? Mas hoje, para os mais velhos, e pequenininho ainda é isso, mas os mais velhos já diminuiu muito. A menina, eu nem lembro a última vez que eu precisei disciplinar ela, né? Conforme a palavra de Deus fala. Conforme a palavra de Deus fala que devemos disciplinar. Eu nem lembro, irmãos. Por quê, Felipe? Porque os nossos filhos vão amadurecendo e sabe o que eles vão desejar? Né? Desejar agradar o pai. Agradar a mãe. E não é o pai Felipe somente, né? É agradar o Pai Celeste. Né? Porque eles vão aprendendo que quando eles nos ofendem,
quando eles ofendem o pai e a mãe com uma atitude deles, né, eles estão ofendendo o Pai Celeste. Né? Então esse é o propósito da educação, da disciplina que nós vamos ver amanhã, irmãos. Né? Vamos entrar amanhã numa forma mais prática. Então hoje o que os irmãos precisam entender? Mente renovada, total dependência de Deus, desejo ardente no coração de criar filhos para o Senhor. Né? Isso fala de fé, meus irmãos. Se nós somos cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a verdade absoluta, inclusive para a educação de filhos. Né? E principalmente estarmos atentos, né, aos ensinos do Espírito Santo, né, ao caminho que ele vai nos conduzir nessa educação de filhos. Irmãos, vocês vão descobrir que a família, né, e isso não serve apenas para a criação de filhos, mas para todos os nossos relacionamentos, que a família, meus irmãos, né, vocês podem desfrutar do jardim de Deus aqui na terra. Né, de quando os irmãos estão chegando no fim do seu dia, do seu trabalho, você pensa assim: graças a Deus, estou indo para o meu lar, alegre, feliz, porque você vai saber que lá o Senhor, o Espírito, a sua família está lá, o jardim de Deus. Né? E isso ser luz, irmãos, inclusive para a igreja e para outros à volta de vocês. Amém, meus irmãos? Os irmãos me dão mais um pouquinho? Posso ir mais um pouquinho, Diego? Então vamos lá, meus irmãos. Não é questão técnica, amém? Né? É questão de fé. Né? Questão de fé. Hebreus 11, versículos 6 e 7. Pode ler para mim, Diego, fazendo favor? Hebreus 11, 6 e 7. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, meus irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Né? Irmãos, isso fala também, dentre muitos outros assuntos, em relação à criação de filhos. Você tem que ter fé e crer que ele é galardoador, que você vai colher os frutos para a glória de Deus. Se você se entregar e crer na palavra de Deus, que ela é absoluta para a educação dos seus filhos. Vocês vão colher o fruto. Filho, por quê? Porque eu estou dizendo não, porque a palavra de Deus fala. A palavra está falando que Deus é galardoador daqueles que têm fé. Né? E dá exemplo aqui no texto que o Diego leu, dentre outros, de Noé. Noé divinamente o quê, Diego? Instruído por Deus, preparou a arca que serviu para salvar toda a sua família. Irmãos, o Senhor tem nos instruído, né, como nossas famílias devem conduzir. O que falta é nós termos fé. Porque às vezes nós temos mais fé na psicologia e na pedagogia do que na palavra de Deus. Né? Às vezes nós temos mais fé, irmãos. Eu falo com todo respeito aos profissionais, né, no diploma na parede, mas numa falta de realidade de vida. Né? Os próprios psicólogos, a maioria quer te ensinar algo que ele não experimenta, porque uma alma caída não pode ensinar uma alma morta, caída. Né? Se um psicólogo não é convertido, como ele vai levantar uma outra alma caída se ele está caído?
Como, irmãos? É impossível. É impossível. É impossível. Né? Provavelmente, depois de muitas consultas, você vai ouvir assim: não, você tem que se aceitar ou aceitar seu filho do jeito que ele é. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Então, creia, irmãos, a instrução que você precisa para educar os filhos de vocês está na palavra de Deus. Amém? Nós temos que ter fé nisso. Né? Romanos, né? Eu vou ler só mais um aqui em Hebreus, capítulo 4, 12. Eu vou ler para sermos mais rápidos, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ah, meus amados irmãos, como a gente aplica isso, tanto na nossa vida quanto na educação de filhos. Né? Quanto na educação de filho, você mostrando para o seu filho o propósito do coração dele, né? O espírito. Né? Irmãos, que privilégio uma criança ser criada sabendo o propósito da vida, para que ela foi criada. Irmãos, o mundo está andando em círculo desde que saíram do Jardim do Éden, né? Procurando satisfazer as suas almas. Sabe por quê? Porque não sabe nem de onde veio, nem para onde estão indo. Mas os nossos filhos têm o privilégio de aprender com vocês, os filhos de vocês, o propósito supremo da vida, o grande privilégio, o grande chamamento que nós temos, desde criancinha, irmãos, desde criancinha, né? Através de vocês ministrando a palavra de Deus, né? Na vida dele, desde pequenininho, irmãos, desde pequenininho. Amém? Romanos 8, 18 e 19. Estou acabando, meus irmãos, só mais alguns textos. Romanos 8, 18 a 19. Romanos 8, 18 e 19. Diz o seguinte. Aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que nos dará mais tarde. Só um pouquinho até aí, irmãos. Olha só o que fala, irmãos. Porque, né, aquilo que sofremos... Pode ler, irmão, novamente? Aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que nos dará mais tarde. Aquilo que sofremos é insignificante comparado com a glória que iremos receber. Na minha versão ela fala assim, mas se aplica da mesma forma, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, né? Irmãos, às vezes na caminhada de criação de filhos, você vai achar que é um sofrimento muito grande, né? Por causa disso aqui, ó, por causa da mente. Se você olhar para isso daqui que o irmão leu, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, eu creio que toda a profecia na Bíblia, ela tem o cumprimento dela tanto no futuro, quanto no tempo médio, quanto também no tempo atual. Né? Essa glória que há de ser, né, revelada em nós, tanto na questão do reino, quanto também no nosso viver, manifestando Cristo, né, nos nossos filhos, nas nossas casas. Então, irmãos e irmãs, principalmente as irmãs, mas os irmãos também, nenhum sofrimento se compara a isso. Nenhum sofrimento. Vai ter sofrimento. Você escolhe qual é o sofrimento. O sofrimento da cruz operando em você, te transformando a imagem de Cristo através dessa escola que é a paternidade, ou então o sofrimento de você colher a forma lá no futuro, como a gente tem visto, filhos, filhas que são, infelizmente, o Senhor tem misericórdia de mim, de todos nós, que infelizmente são vergonha para o Evangelho, que trazem sofrimentos amargos para os pais. Né? Sofrimento vai ter, irmãos. Qual o sofrimento que você escolhe? Né? O sofrimento que a sociedade está te oferecendo, né? Ou as dores de parto até Cristo ser formado em nós?
né? As dores de parto de termos Cristo formado em nós, que é algo maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso. Né? Por isso que Paulo falava assim, que ele se alegrava nas tribulações. Né? Irmãos, Paulo não tinha prazer no sofrimento em si. Sabe por que ele se alegrava nas tribulações? Porque ele sabia do resultado das tribulações. Que um deles, a graça de Deus, seria manifestada a qualquer momento. A qualquer momento. Irmãos, quando você começar a colher os frutos de Cristo através da vida dos filhos de vocês, vocês vão esquecer todos os sofrimentos. Todos os sofrimentos. Mas precisa semear. Precisa cuidar da terra, precisa regar. Né? E nós aprendemos isso de alguns irmãos preciosos, né? E vimos na prática, vivenciamos na prática. Né? O período mais difícil foi até os 7 anos, irmãos. Né? O período ali da instrução, que é como a fase da lei, que a criança não sabe, ela está aprendendo, ela não sabe nada. Como dizia um amado irmão, né? É um HD zerado que você recebeu de Deus. É um HD zerado, você que vai preencher esse HD. Irmãos, olhe só por esse lado. É um HD zerado. Ele não nasce te pedindo celular, te pedindo nada disso. Quem é que dá para ele? E muitas outras coisas. Então, até os 7 anos, irmãos, foi o período mais difícil. Né? 8, 9, as coisas foram melhorando. Né? Até que um irmão precioso, né, que eu conheci, ele falou assim para mim, eu não tinha filhos ainda. Ele falou assim, Felipe, eu não sei o que é isso que o mundo fala de aborrecente. Meus filhos sempre foram os meus filhos. Sempre foram bênçãos. Eu não sei o que é aborrecente. Irmãos, né, isso é coisa do mundo. Nossos filhos, a cada ano, eles têm que ser mais parecidos com o Senhor. Mais parecido com o Senhor, expressar mais o Senhor. Nós temos que crer nisso. Né? Depende de uma única coisa, do flecheiro ali, do arqueiro, né? Do guerreiro. Onde você está apontando essa flecha que Deus te deu, colocou na sua mão? Né? O que você está colocando nesse HD? Né? Depois não tente apagar o HD, que você sabe que não tem mais como apagar. Né, que o perito, a qualquer momento, ele consegue recuperar o que está ali no HD. Né? E o perito é aquilo que Deus disse para Pedro, quando Pedro queria fazer com que o Senhor fugisse da cruz. Né? Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Né? Mais das coisas dos homens. Amém, irmãos? Já estamos terminando. Né? Então, irmãos, mais um ponto importante. Então, primeiramente renovada, né, a total dependência, a fé. Né, a fé, agora mais um ponto importante. Os princípios de relacionamentos. Né? Irmão, isso aqui pega tudo, não apenas a relação, a criação de filhos, mas também a casamento, a relação entre os irmãos na igreja. Irmãos, tudo é reflexo, eu creio assim, os irmãos me perdoem, né, tenham misericórdia de mim, mas eu creio que tudo é reflexo do teu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o nosso Pai Celeste. O teu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com os seus filhos e o teu relacionamento com a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vemos o Senhor falando isso. Nós vemos o Senhor falando isso. Né, que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Né? Então, se eu não conheço como Cristo amou a sua igreja, né, a consequência disso é que eu não vou conseguir amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Né? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, o Senhor fala assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, né, como filhos amados. Né? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, irmãos? Pode ler novamente, Diego, esse texto? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos
filhos amados. Irmãos, imitadores de Deus como filhos amados. Né? Se eu não sou imitador de Deus, né? Se eu não sou imitador de Deus, né? Eu não vou conseguir expressar Deus nos meus relacionamentos. Ele fala como filhos amados. Está vendo a questão da minha relação com Deus e a minha relação horizontal? Né? Irmãos, o filho imita o pai. O filho imita o pai. A filha imita a mãe. Por muitas vezes, eu e minha esposa, a gente fala assim, eu falo para ela, Fernanda, olha só, né, como eu estou me vendo, né, nos meus filhos, e geralmente, irmãos, é a nossa pior parte. É a nossa pior parte. Né? Não sei se vocês passam por isso. Né? E eu depois, quando eles vão dormir, né, a gente fica conversando. Aí, né, eu falo, Fernanda, olha só, né, como a Thalita é resistente como eu sou. Né? Quem conhece ela, eu estava conversando, olha só, eu vou lá e me arrependo, Senhor, tenha misericórdia. E muitas das vezes me alegro, Senhor, obrigado, porque eu era assim. Né? Mas o Senhor me ensinou o caminho para eu deixar de ser daquela forma. Né? O caminho da cruz é o que eu tenho que fazer com a minha filha. É o que eu tenho que fazer com os meus filhos. Amém, irmãos? Então, todo o nosso relacionamento, paternidade, casamento, entre os irmãos, é fruto do nosso relacionamento com Deus Pai, com o Pai Celeste, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Se você está passando por dificuldade no casamento, reveja. Não é botar uma lupa no cônjuge, né? É botar uma lupa na tua relação com Deus. Né? Tanto para o homem, se o Senhor fala assim, ó, se o homem tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja, né? Então provavelmente, né, você não viu adequadamente a relação de Cristo com a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Se a esposa não consegue se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, porque ela não viu o Senhor adequadamente. Ou ela não procura ver no marido o Senhor. Né? E assim é na paternidade, e assim é no relacionamento entre os irmãos também. Né? Uma dificuldade, lembra que eu falei no início? Eu estou com uma dificuldade com o Diego, né? Aí o velho homem quer o quê? Logo acusar Diego, Adão. Né? Eu vejo uma dificuldade no meu filho, eu quero logo resolver aquilo. Não é, irmãos? É uma oportunidade de a gente considerar a nossa relação com o Senhor. Senhor, onde eu estou falhando? Senhor, o que o Senhor está me mostrando nisso? Não sei se vocês lembram de Davi, quando estava entrando pelo Vale de Cedron, fugindo de Absalão, né, deixando o reino para Absalão. Se eu não me engano, tentando lembrar o nome do servo dele, que estava apedrejando Davi. Qual, irmão? Fala só um pouquinho mais alto. Isso, né? E o general de Davi falando, Davi, quem é esse homem? Vamos cortar a cabeça dele. Davi falou, não, se ele está fazendo isso, é porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Né? Então veja a visão de Davi, ele não estava olhando para aquele homem, né, e vendo nele ali um impedimento para o caminhar de Davi. Ele estava sondando a relação dele com o Senhor. Irmãos, isso na paternidade, todos os nossos relacionamentos é algo diário, inclusive com os ímpios. Inclusive com os ímpios. Vou dar um exemplo prático para vocês. Tinha um chefe meu que eu resistia muito a ele. Irmãos, como o Senhor me tratou com isso? Né? Eu entendi, não é isso não. Eu tenho que ficar calado. Né? Por mais que eu esteja certo, né, eu vou ficar calado. Se ele perguntar, eu coloco para ele, mas eu vou deixar ele, não vou ficar resistindo. Né? Até que eu comecei a ver, irmãos, que o Senhor me deu muitos livramentos, porque eu parei de resistir. Né? E deixei Deus agir, porque todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Já estamos acabando, irmãos. Então, esse último ponto, né? Todo o princípio de relacionamentos, né? Antes de ele ser horizontal, seja qual for o nível, marido, mulher, paternidade, ele é vertical.
Amém, meus irmãos? Ele é vertical. Para terminar, o último texto. O último texto, Romanos 11, 36. Diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Irmão, isso muda todo o nosso caminhar. Todo o nosso caminhar. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua casa, inclusive os nossos filhos, são para o Senhor. São para o Senhor. Então aqui, irmãos, eu termino essa primeira parte, né, porque não adiantaria eu chegar aqui com vocês falando regras como educar filho. Né? Se antes, né, o guerreiro não saber qual é o alvo que ele quer colocar. Porque senão, amados irmãos, a vara, ela não é mágica. Né? Ela não é mágica. Né? A disciplina por si só, né, ela não vai fazer nada. Pelo contrário, muitas das vezes, né, o Senhor pode mandar você tocar na rocha e você vai querer ferir a rocha. Né? Então, meus amados irmãos, eu termino essa primeira parte, né, pedindo para que o Espírito Santo venha falar ardentemente, como falou no meu coração, no da minha esposa. Né, há 11 anos atrás, mais ou menos, pouco antes da nossa primeira filha nascer, que quando nós tivéssemos filhos, né, viria do Senhor, né, e iríamos criar eles, né, pelo Senhor, né, e para a glória do Senhor. Né, independente de qualquer coisa, independente de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi, né, que o Espírito Santo possa colocar esse mesmo desejo no coração de vocês, ou acender, né, ou soprar novamente a brasa. Né, vocês são filhos amados de Deus. Né, sede imitadores de Deus, como filhos amados de Deus. Né? O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, é o nosso Pai Celeste, graças à obra maravilhosa da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos feitos filhos de Deus. Né? Todos aqueles que creram no seu nome, recebeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra que o Senhor falou assim, se que vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste vos dará aquele que pedir. Irmãos, peça a Deus. Peça a Deus, Senhor, me dá um coração segundo a sua vontade. Senhor, me dá sabedoria. Irmãos, ó, todo dia, eu, minha esposa e meus filhos, à noite, né, ela com os meus filhos, antes de dormir, fazemos a oração e colocamos a seguinte frase, né, de coração, não é religiosidade. Senhor, nos ajuda nesse novo dia a vivermos para a sua glória. Todo dia, irmãos, nós pedimos do Senhor graça, sabedoria, né, para vivermos para a glória dele. Né? Eu no meu trabalho, a minha esposa em casa, os meus filhos, todo dia. Irmãos, que esse seja o desejo ardente do coração da igreja, do coração de vocês. Viverem vidas para a glória do Senhor, famílias para a glória do Senhor, filhos para a glória do Senhor, até que o nosso Senhor venha. Porque quando os céus se abrirem, o Senhor tenha uma geração de santos esperando ele, que o conheça, que ele tenha intimidade. Talvez não seja conhecida por mais ninguém na face da terra, mas que como Betânia era o local onde o Senhor tinha prazer, que assim seja a casa de vocês. Amém, meus irmãos? Amém, irmão.